A Fundais tem papel importante no estímulo às ações coletivas no Espírito Santo. Ela reúne instituições muito conhecidas dos capixabas, a FEC, a AMAIS, a CAS e até escolas de samba. Mas você sabe qual é a importância do terceiro setor para a economia capixaba? Para falar sobre o assunto, a AES Brasil recebe Robson Melo, presidente executivo da Federação do Terceiro Setor Capixaba e presidente do Asilo dos Idosos de Vitória. Seja bem-vindo, Robson. Muito obrigado, Amanda. Prazer grande estar aqui na revista AES Brasil, com quem eu tenho uma relação já de quase dos mesmos 20 anos de revista, porque vi nascer, né? E é muito bacana o que a AES Brasil já vem contribuindo para a nossa sociedade. Bom, a gente vai falar um pouco da importância do terceiro setor para a economia do Espírito Santo. Inclusive, a Fundais tem até um fundo, né, o FIC. Então, qual que é a realidade do terceiro setor hoje no Espírito Santo? Olha, a gente percebe claramente que o terceiro setor cada vez vem sendo mais demandado. Tomara que não seja tão somente porque as desigualdades, as carências, as vulnerabilidades insistem em permanecer no nosso país, né? Então, como o terceiro setor, a Fundais e suas filiadas atuam exatamente nesse segmento de atender aos mais vulneráveis, economicamente, socialmente, às vezes por questões de saúde também, ou na defesa do meio ambiente, na defesa de direitos humanos, então a Fundais e suas filiadas têm sido cada vez mais demandada. Claro, gostaríamos que não fosse pela vulnerabilidade, que fosse por outras defesas importantes de continuada evolução social. Quais são os maiores desafios que o terceiro setor encontra no Espírito Santo hoje? Olha, eu quero crer que o primeiro desafio é a sua sustentação financeira, porque, diferentemente de entidades que estão inseridas num sistema de contribuição compulsória, estou me referindo ao sistema S, a Fundais e suas filiadas não são subsidiadas por essa contribuição típica, por exemplo, do sistema S. Então, a sustentabilidade financeira depende de convencimento, né, claro, de um convencimento contínuo de que ela é de mais importante para a sociedade, porque as suas filiadas, a Fundais, até mesmo faz, em alguns momentos, o papel do Estado no atendimento às pessoas vulneráveis. Por exemplo, uma criança em tratamento com câncer e a sua família, ou um idoso, uma idosa, né, que precisa, então, agora ser acolhido, porque a família já também, eventualmente, já não está tendo condição, né, de acudir, atender e cuidar do seu idoso. As práticas ESG têm sido muito faladas ultimamente, né? Algumas empresas já estão se apoderando do tema, mas do ponto de vista do terceiro setor, o ESG tem impulsionado essa área? Quero crer que sim, e eu digo com exemplos. Algumas de nossas entidades filiadas à Fundais nascem do desejo de empresas. Vou botar um exemplo específico do setor de rochas ornamentais. O setor de rochas ornamentais, ao organizar toda a sua cadeia produtiva, né, o seu arranjo produtivo local, entendeu que também era necessário ter uma entidade do seu setor de rochas ornamentais que cuidasse também da questão social. Aí nasce a Rocha Ativa, que é um braço social do setor de rochas, por exemplo. Então, o ESG para o setor de rochas vem sendo já, de alguma forma, colocado em prática por essa entidade que é do setor de rochas ornamentais, que é a Rocha Ativa. A ACAS, o Asilo dos Idosos de Vitória, o Instituto João 23, o SECRE, as escolas de samba, também têm a possibilidade de se tornar, em algum momento, também de um braço social de algumas empresas, que não tendo a expertise, a especialidade que a chamada ESG lhe faz, mas ela não... Como é que eu vou cuidar de criança? Como é que eu vou poder ajudar os idosos? Então, vai se associar, vai se parceirizar com instituições que têm essa expertise. Cuidar de crianças,
cuidar de idosos, fazer a defesa do meio ambiente, né? Desenvolver capacitações, novas habilitações para jovens. Então, isso tudo são motes, são oportunidades de empresas fazerem o seu S do ESG ser praticado. A gente ainda está no prazo para fazer a declaração do imposto de renda, né? E ao fazer a declaração, é possível realizar doações. Você comentou anteriormente da dificuldade com relação à questão financeira no terceiro setor. Então, como é que as pessoas podem fazer essa doação e qual a importância dessa doação para o setor? Olha, eu vou até me dirigir direto aqui, de uma forma mais direta ao público, porque é um instrumento para aqueles que declaram imposto de renda, pessoas físicas, no modelo completo, é uma oportunidade, é um instrumento extraordinário de solidariedade, gosto de dizer também de cidadania fiscal. O imposto de renda, você já deve ele. Ele não é mais seu, ele é da União, no caso, né? Imposto de renda é recolhido pela União. Pois bem, mas a legislação de incentivos fiscais permite que a gente, ao recolher o nosso imposto de renda, parte dele possa ser destinado para instituições que fazem o atendimento e acolhimento de crianças, que fazem atendimento e acolhimento de idosos, que fazem a defesa do meio ambiente, que desenvolvem arte e cultura e música. Então, todas essas causas têm leis de incentivo fiscal e, mais recentemente, até da reciclagem de resíduos. Um incentivo fiscal mais recentemente chegou nesse portfólio de legislação de incentivo fiscal, pelas quais a gente pode fazer destinação daquele imposto que você já vai pagar. Não é mais seu esse dinheiro. Esse será direto, vai para a União, ou nós, aqui no Estado do Espírito Santo, podemos destinar para nossos projetos que a gente conhece, que a gente tem interesse maior, né? Portanto, é muito simples de fazer, né? O seu contador pode lhe ajudar, mas a Fundais também tem uma cartilha que pode orientar de como é que eu vou destinar. Destas causas que recebem recursos do imposto de renda, as duas que são administradas pelos municípios são a da criança e adolescente, nos fundos da infância e adolescência, e do fundo do idoso, a pessoa idosa. Estes dois fundos são de gestões municipais. Então, eu posso dizer, eu quero que parte do meu imposto de renda vá para fundo da criança e adolescente. Eu posso dizer que eu quero que parte do meu imposto de renda vá para o fundo do idoso. Por que eu reforço muito estes dois? Porque estão aqui na gestão municipal, né? E se a gente não destina agora, vai para a União e não faz o trabalho de transformações que o recurso desse pode fazer. Claro, existem as outras leis de incentivo, da arte e da cultura, do desporto, né? Da reciclagem de resíduos, como eu disse, de apoio a programas que apoiam pessoas em tratamento com câncer, programas que apoiam pessoas com deficiência. Então, há um leque bastante interessante, grande, para a gente fazer uso desse incentivo da legislação. A Fundais foi selecionada para o CCA, Conectando Comunidades da América. Qual que é a importância dessa iniciativa, né? O que muda para a Fundais a partir dessa seleção? Eu preciso conectar, inclusive, com o FIC, porque você disse atrás, né, que é o Fundo de Investimento Comunitário Capixaba. O Fundo de Investimento Comunitário Capixaba foi constituído pela Fundais com o apoio de uma instituição nacional, que é o IDIS, Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social Privado. Nesse programa do IDIS, chamado Transformando Territórios, nós, entidades, também somos estimulados a conhecer outras experiências. E esse CCA é um exemplo de intercâmbio com instituições de outros países, que também têm práticas similares, que têm, na filantropia, um grande braço para a sua sustentação. Né? Nós estamos falando de solidariedade, nós estamos falando de filantropia. Então, a gente precisa exercer esse nosso papel de cidadania fiscal, de uma cidadania que pode fazer a diferença
quando eu estou recolhendo meu imposto de renda. Posso citar mais um outro exemplo de como é importante as legislações de incentivo fiscal. Aqui no estado do Espírito Santo, nós temos a nota premiada capixaba. O estado renuncia uma parte do ICMS, né? ICMS é o imposto que é recolhido pelo estado. Uma parte dele é destinado a que pessoas que se cadastram no programa Nota Premiada Capixaba podem vir a ser sorteados, tem todo mês sorteios de vários valores, e em sendo sorteado, e se no cadastro que eu fiz, por exemplo, né, na instituição, na Nota Premiada Capixaba, eu me associei a uma determinada instituição, eu me refiro, por exemplo, ao Asilo dos Idosos de Vitória, à ACACE, ao SEC, ao Instituto João 23, por exemplo, né? Se eu estou no cadastro que eu fiz da minha pessoa, recolhedora de ICMS, que pede o CPF na nota. A Nota Premiada Capixaba tem esse mote, pedir o CPF na nota. Então, se eu for sorteado, eu vou ganhar um valor, digamos, R$50 mil naquele prêmio. Uma outra metade desses 50 mil, ou seja, outros 25 mil, pode ser destinado e é destinado para a instituição para a qual você falou, olha, eu me cadastro aqui, eu vou pedir CPF na nota e eu gostaria que a instituição tal fosse beneficiada. Exemplo de benefícios. O Asilo dos Idosos de Vitória, nesse último sorteio de maior valor, que correspondeu a R$120 mil, uma pessoa ganhou R$120 mil porque foi sorteada na Nota Premiada Capixaba. Essa mesma pessoa também associou o seu asilo. Nesse momento, então, outros R$60 mil foram destinados para o Asilo dos Idosos de Vitória. Além da verba por sorteio que pode chegar às pessoas e às instituições, para as instituições também pode chegar uma outra quantidade que é de rateio. Então, vai aqui um recado para as nossas instituições. Se eu consigo mobilizar mais e mais pessoas pela Nota Premiada Capixaba, associada à instituição do meu interesse, e quanto mais pessoas lá estiverem cadastradas, nesse momento do rateio, eu cresço a possibilidade de ter um rateio maior. Eu gosto de exemplificar com o lance da rifa, né? Uma pessoa chega com um bloquinho para você, querendo vender rifa, você fala assim, me dá um. Mas se você comprar 10, 20 rifas, a sua chance de ganhar é maior, né? E o rateio, nesse caso, também será maior, porque mais pessoas estarão participando por aquela instituição. Então, o programa Nota Premiada Capixaba é muito legal, é simples, o recurso é colocado direto na conta da instituição, sem maiores burocracias e com uma certa possibilidade de esse recurso ser aplicado em várias demandas que a própria instituição tem. E os municípios, eles também têm essa questão da isenção? Aqui no município de Vitória, a gente tem a Nota Vitória. Mas a Nota Vitória, muito recentemente, é que abriu a possibilidade de que instituições também sejam beneficiadas por aquele a parte do ISS, né, que é o Imposto sobre o Serviço, que é recolhido pelo município. E aí lá também há necessidade, claro, de um cadastro junto ao programa, que passa, nesse caso dos municípios, pelas secretarias de assistência social, que fazem esse cadastro, e, portanto, parte daquilo que pode retornar, no caso da Nota Premiada Capixaba, não é sorteio. É uma parte do que eu promovi de recolhimento do ISS, eu posso ter de cashback, né? A expressão em inglês é isso, de ter alguma coisa de volta. Então, esse alguma coisa de volta eu também posso deixar para a instituição. Então, eu digo lá, não manda para mim, não, manda para a instituição. Então, a Nota Vitória também tem essa possibilidade. E eu conclamo a todos os municípios que também tenham programas similares, porque é de extremo valor, né? O terceiro setor é gerador de emprego e renda. A gente, claro, o terceiro setor nasce da solidariedade, nasce da misericórdia, né? A gente sabe que tem pessoas que precisam mais. Então a gente se associa, chama amigos, vamos ali ajudar aquela causa, né? O pessoal ali está precisando muito, etc. Mas, além disso, também está gerando emprego. Por quê? Precisa de profissionais nas instituições.
né? Gera renda. Então, essa renda que é de um setor da economia, é importante observar isso. O terceiro setor é setor da economia. Então, esse recurso vai para o município gerar mais empregos e renda. E tem toda a questão do ESG que o senhor colocou, né? Soluções que muitas vezes o terceiro setor enxerga e que aí às vezes as empresas não estão dando conta de solucionar todo esse contexto colocado pelo senhor, né? Exato. E Amanda, me permite ainda Claro. a questão do terceiro setor inserido no setor na economia do Estado. O Instituto Jones dos Santos Neves recentemente produziu um estudo a nosso pedido de qual é o impacto que a geração de emprego e renda pelo terceiro setor traz para o Estado. E para dar alguns números. No Estado são mais de 18 mil entidades que promovem essas ações e têm vínculos, né, de recolhimento de impostos que também eventualmente são submetidas. E quando esse dinheiro entra nessa cadeia produtiva, ele acrescenta na economia do Estado quase 4%, correspondente, eu diria assim, é valor adicionado, mas corresponde a um acréscimo, melhor dizendo que um acréscimo, é uma parcela do PIB capixaba. Então você repara só, o que o terceiro setor é capaz de produzir? Quase 4% do PIB capixaba. No Brasil, como um todo, um número que eu acho que também expressa bastante, é que somente as entidades filantrópicas da saúde, da educação e da assistência social, para aquelas instituições que têm a imunidade tributária, ela em geral é obtida a partir de um Certificado Brasileiro de Assistência Social, que é o SEBAS. Então, entidades que têm essa imunidade vão deixar de recolher, de pagar o INSS da sua cota patronal. Atenção, as instituições são empregadoras, né, de assistente social, de educadores sociais, de psicólogos, de terapeutas, etc. Então, são empregadoras. Tem que recolher o INSS, cota patronal, e apoiar o empregado também a recolher a sua parcela de INSS. As instituições que têm o SEBAS são imunes, né? São consideradas assim, ganham a imunidade, ganham a possibilidade de não recolher essa cota patronal do INSS. Então, e aí, para cada R$1 desse, que é deixado de ser recolhido por essas entidades que eu me referi, educação, saúde e assistência social, o que elas geram de serviço é estimado hoje em R$11. Olha só, qual é o investimento que você aplica R$1 e tem de retorno 11? Isso é o que o terceiro setor do Brasil está produzindo. E se a gente for pensar aqui no Espírito Santo, né, as OSs estão aí, né, em diversos hospitais, né, aí a gente pode citar uma das mais conhecidas, que é a Santa Casa, por exemplo. Então são instituições bem presentes, né? A Ação Feminina de Educação e Combate ao Câncer, que tem é mantenedora do Hospital Santa Rita. Olha o que o Santa Rita e as Santas Casas de Misericórdia fazem. Já imaginou a gente sem Santa Casa, sem Hospital Evangélico, sem Hospital Santa Rita, sem um ACACE, sem um Asilo dos Idosos de Vitória, sem um Instituto João 23 que atua aqui no bairro Consolação e, juntamente com o Ateliê de Ideias e com o SEC, atendem o território do bem aqui em São Benedito? Imagine nossa comunidade, nossa sociedade sem essas instituições. Não é possível. Então, entender a sua importância corresponde também a contribuir com a sua sustentabilidade. Corresponde a dizer também que são instituições que geram emprego e renda e, portanto, movimento à economia local. Voltando para o lado social, né? As instituições do terceiro setor também são as responsáveis por descobrir grandes talentos, né? Aqui no Espírito Santo existem tantos e tantos que foram descobertos assim, né? O Jeremias, que participou de um programa, né, na TV Globo, entre outros atletas, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho também
desse papel do terceiro setor. E aí eu vou retornar ao FIC, ao Fundo de Investimento Comunitário Capixaba, cujo propósito é já um recurso que é obtido em doação por filantropos, pessoas físicas, grandes doações, pequenas doações. Então esse dinheiro já é independente de incentivo fiscal. É um dinheiro do meu bolso, esse que está aqui. Eu quero fazer a doação dele. Então, feito esse montante que já é capaz de chamar projetos, então faz-se uma chamada e projetos se candidatam a isso. Nesses projetos que vão receber, então, esse apoio do FIC, do Fundo de Investimento Comunitário Capixaba, é exatamente para a transformação na comunidade. Então, negócios, né? Negócios. Eu gosto de citar um exemplo que tem lá em Anchieta, que recebeu o apoio do FIC. É a Cozinha Abrace. Mulheres, num determinado bairro de Anchieta, apoiando crianças em contraturno, oferecendo a elas música, esporte, etc. Precisava acolher mais crianças, mas não tinha recurso. Então elas buscaram o FIC para obter recursos para aumentar a sua cozinha de fazer salgadinhos. Então, quando elas ganharam então uma cozinha um pouco mais industrial, apoiada pelo FIC, puderam produzir mais salgadinhos e, portanto, aquela renda da venda dos salgadinhos cresceu a ponto de poder acolher mais crianças. Mulheres, né? No Morro do Quadro, recentemente, eu estive visitando uma instituição apoiada pelo FIC também, que as mulheres estão ali bordando a sua própria história, ganhando mais cancha, autovalorização, autoestima e assim, procurando, inclusive, ser mais independentes, né? Não ficar dependentes de doações, de alguém da família que faça renda. Ela também pode fazer renda. Então, o Fundo de Investimento Comunitário chega nesse ponto de identificar também jovens, né, que se destacam, né? Mas é importante que aquele jovem não esteja na comunidade, né? Porque o programa visa o desenvolvimento comunitário, vive a sociotransformação. E ainda, se você me permite mais um pouquinho, Amanda, Claro. ao falar de sociotransformação, eu quero lembrar que as doações em geral, as pessoas se sensibilizam mais quando há emergência. Enchente, incêndio, tem que acudir. Não pode faltar o recurso. Então a gente faz a doação. Exemplo, aconteceu lá no Rio Grande do Sul ano passado e boa parte do imposto de renda foi destinado para lá. Chegou na época boa, né? O imposto de renda chegou na época boa para aquela situação de tragédia que estava se vivendo lá. Importante acudir na emergência. Mas é importante também em vez de dar o peixe, ensinar a pescar. É o que você se referia. Há crianças, há jovens que são descobertos pela habilidade que adquire nessa ajuda promocional e não mais emergencial. E em crianças e várias pessoas, em comunidades inteiras, estejam já podendo produzir o seu próprio sustento, elas se juntam, elas estão vivendo em comunidade. Então há uma sociotransformação. Então, emergencial é um primeiro nível da nossa ação. Uma segunda ação de um nível de mais envolvimento e querer o futuro, né, de uma forma mais perene, é a promoção, né? Em vez de dar o peixe, ensinar a pescar. E o terceiro nível é esse. As instituições precisam ser apoiadas para organizar suas entidades, né? Então há aí uma transformação social que a gente defende muito no FIC, no Fundo de Investimento Comunitário Capixaba. Chegando às considerações finais, Robson Melo, algo a acrescentar? Mais alguma informação que você queira debater? Eu gostaria, sim, de dizer que uma sociedade não vive sem o terceiro setor, né? E não vamos ver o terceiro setor só nos momentos da emergência. Claro, na emergência ela já está lá. As entidades do terceiro setor já vivem lá nas pontas, mas é preciso observar uma instituição, um negócio que precisa ser desenvolvido porque precisa gerar emprego e renda também naquele local, né?
Você citou que nós temos filiadas que são escolas de samba. Uhum. A MUG e a Chegou a que faltava. A gente só percebe a escola de samba no carnaval. Uhum. Mas durante o carnaval, essas escolas, com os seus braços sociais, desenvolvem capacitações, sabe, habilitação para várias profissões que serão demandadas na hora de produzir todo esse desfile, né? Agora você repara, um jovem que chegou nesse momento, teve essa oportunidade numa capacitação dentro da escola de samba, vai mostrar seu serviço e depois disso ele já está com a profissão, né? Então é fundamental a gente perceber também que as escolas de samba são verdadeiras escolas também de transformação social. E dali saem soldadores, figurinistas, desenhistas, músicos, né? Enfim. E os percussionistas é o que mais sobressai, né, na escola de samba. Bom, foi ótimo o bate-papo. Queria agradecer a sua presença, Robson Mello. Olha, Amanda, prazer muito grande estar aqui na ES Brasil, tantas vezes com vocês nos chamarem para falar de terceiro setor, para nós será uma alegria. E a gente fala porque precisa a gente dizer para a nossa sociedade que esse é um setor que precisa cada vez mais ser reconhecido e apoiado. Para você que está nos assistindo e deseja saber mais sobre essa e outras informações, acesse o nosso site esbrasil.com.br. Até a próxima!